Evangelho segundo João, no seu capítulo de número 9, como está em nosso boletim, o texto no qual se dará a pregação desta manhã, João 9, de 35 a 41. Nós terminamos hoje este capítulo 9, que, como nós temos acompanhado, nos narra a belíssima história que fala sobre o ex-cego, o homem que era cego e que fora curado por Jesus Cristo. E agora, finalmente, irmãos, finalmente este ex-cego, este homem curado, será encontrado pelo seu benfeitor. Jesus vai até ele. E agora a sua fé será edificada, será estabelecida. Irmãos, nós lemos no Salmo 27, agora, na nossa liturgia, nós lemos o verso de número 10, não é isso? Nós até repetimos. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E é justamente isso que acontece aqui agora, nesse texto. Depois de ser abandonado por seus próprios pais, depois de ser rejeitado pelos líderes religiosos, agora o Senhor Jesus vai ao encontro daquele ex-cego, daquele homem curado, e o ampara. Então esse ex-cego poderia cantar este salmo. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vamos ver então como isso se dá? Versículo de número 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, aceita o nosso culto de adoração e louvor ao Senhor nesta manhã. E agora, Deus, nós te adoramos no ouvir da palavra. Senhor, uma vez lida, reverentemente, nós persuadidos de que ela é a palavra do Senhor, nós entregamos nosso coração a esta palavra, ó Deus, que nos revela a glória de Jesus Cristo, aquele que ilumina o homem todo, para que creia e seja salvo. Assim, ó Deus, abre os nossos olhos nesta manhã, para que nós vejamos e nos submetamos ao Senhor e Rei e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos, pelo auxílio do Espírito nós o fazemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, se todos abandonarem o crente, o Senhor o acolherá. Se todos abandonarem o crente, o Senhor o acolherá. Se o pai e a mãe o desampararem, o Senhor não o deixará só. O Senhor o encontrará, o Senhor o amparará. A companhia daquele que mais importa, que é o Cristo, jamais será excluída da vida do que crê. A companhia daquele que mais importa, que é o Senhor Jesus Cristo, jamais será excluída da vida daquele que crê. E é isso que está acontecendo aqui. Depois, como nós falamos de ser desamparado pelos seus pais e pelos religiosos, que o expulsaram da vida religiosa e social do povo, agora este homem é encontrado por Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo o ampara quando todos o haviam abandonado. A divisão, meus irmãos, agora estabelecida no final do capítulo 9, é clara, é categórica, entre os filhos da luz e os das trevas. Os fariseus são os filhos das trevas,
Eles rejeitaram a luz que é Cristo. Nós vimos em todo o capítulo 9, este grande capítulo, nós vimos a discussão dos fariseus para com Jesus, não crendo ser ele o Messias, a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Os fariseus são os filhos das trevas. Mas nós vimos naquele homem curado, naquele cego, o filho da luz. Aquele que, tendo-se aberto os olhos, não só os físicos, mas principalmente aqueles do coração, vira a Jesus, vira o Senhor e crera nele. Então o capítulo de número 9 estabelece muito bem isso. Essa distinção entre aqueles que não creem em Cristo, que são das trevas, e aqueles que creem nele e confiam nele, que são os filhos da luz. Entretanto, nós vemos neste homem curado que ele ainda não entende muito acerca do seu benfeitor, acerca de Jesus Cristo. Ele ainda não entendia. Lembram-se, quando perguntam a ele, ao homem curado, quem era o seu benfeitor, ele começa dizendo, o homem Jesus que me curou. Depois ele diz, o profeta. E depois ele diz, o homem aceito diante de Deus, o varão aprovado diante de Deus. Mas ainda a compreensão daquele ex-cego não alcançou o seu ápice. Jesus é muito mais do que um homem. Ele é muito mais do que um profeta. Ele é muito mais do que um varão aprovado. Ele é o próprio Messias. Ele é o Filho do homem. Como aquele ex-cego saberia, como nós vimos na leitura do final do capítulo de número 9. Assim, Jesus, então, tomando a iniciativa, vai ter com ele e o leva a uma fé decisiva e consciente. E daqui, meus irmãos, aprendemos algo. Que a fé madura, irmãos, atenção, que a fé madura e consciente é consequência de uma ruptura decisiva e não a sua condição. Uma fé madura e consciente, ela é, irmãos, ela é consequência de uma ruptura decisiva e não a sua condição. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que para nós crermos em Jesus, para nós entregarmos a Jesus, nós não precisamos antes romper com tudo. Nós nos entregamos a Jesus para romper com tudo. Ok? A fé madura e consciente, ela se entrega a Cristo, esperando nele que a partir do seu poder, ela lhe dê condição de romper com tudo. E não ele espera antes romper com tudo para se entregar a Cristo. Esse cego não entendia ainda tudo acerca de Cristo, mas está se entregando a ele. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem, se é que você e eu já não pensamos isso, de que para se entregar com Cristo, para se entregar a Cristo, melhor dizendo, ainda você tem que se desfazer de muitas coisas. Há muitas pessoas que não se convertem, não são batizadas, não professam a sua fé, porque acham que antes de se entregar a Cristo, devem romper com cada pecado. E aí sim, quando eu estiver perfeitamente habilitado, perfeitamente preparado, então eu me entregarei a Ele. Irmãos, esse é um erro. É Cristo que nos habilita a romper com o pecado. Nós não podemos fazê-lo sem antes nos entregarmos a Ele. Por isso esse cego nos ensina essa lição preciosa. Ele não entende ainda muito acerca de Cristo, mas ele está se entregando a Ele a si mesmo. Porque Cristo é poderoso para salvar e aperfeiçoar aqueles que creem nele. Então veja, não espere você vencer todos os pecados para assumir um compromisso com Cristo. Assuma o compromisso com Cristo, entregue-se a Ele, creia nele, e então você vencerá os seus pecados no poder de Cristo. Confie em Cristo. Não há um hino que diz, eu venho como estou? Nós cantamos ele aqui. Sim, venho como estou. Eu sou um pecador, mas eu vou como estou. Porque eu creio que o poder de Cristo, o sangue dele, pode me purificar, pode me transformar. Eu venho como estou. Meus irmãos, a partir dessa verdade, vejamos essa entrega do homem cego ao Jesus que foi ampará-lo.
que foi até ele para proclamar-se como Messias. Olha o versículo 35. Diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Irmãos, aqui diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado. E lembra que no texto anterior, na última pregação em João 9, nós vimos que os fariseus expulsaram aquele homem da sinagoga. Isso significa que ele estava morto, religiosa e socialmente. Ele era considerado um gentio, um imundo. Ninguém mais se relacionava com aquele homem. Lembra-se que os pais daquele homem mesmo não queriam ligação com ele. Lembra quando os fariseus chamaram os pais? E os pais disseram assim: mas ele já é adulto, ele responde por si mesmo. Até os próprios pais o haviam abandonado. E agora ele havia sido expulso de toda a vida social e religiosa dos judeus. Ele era um pária. Ele estava agora marginalizado. Mas Jesus vai ampará-lo. Mas antes disso, irmãos, nós aprendemos aqui outra lição. Que decidir-se por Jesus é constituir-se inimigo daqueles que andam em trevas neste mundo mau. Decidir-se por Jesus lhe trará oposição, perseguição deste mundo, daqueles que pertencem a este mundo. Isso pode ser dentro da sua casa ou fora dela, mas certamente você será perseguido. Aquele homem curado se decidira por Jesus. Lembra que os fariseus disseram a ele: nós somos discípulos de Moisés, você é discípulo desse homem, se referindo a Jesus. E ele defende ao seu Jesus, ele assume um compromisso com Jesus, o seu Jesus, dizendo que ele é um profeta, ele podia fazer aqueles sinais porque era um homem aprovado diante de Deus. E então assim ele é excluído, ele é expulso da vida religiosa e social de Jerusalém. Mas veja, este é o preço, irmãos. Lembra que Jesus diz? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Esteja pronto a sofrer, a ser rejeitado, a ser zombado, a ser perseguido. Esta é uma verdade, meus irmãos. E aquele homem curado está experimentando essa verdade. Mas Jesus não desampara. O texto diz que encontrando, ou seja, encontrando o homem, Jesus encontrando, lhe perguntou. Veja, meus irmãos, o homem que fora cego nunca havia visto Jesus. E não se encontrara com ele desde que fora se lavar no tanque de Siloé, passando a enxergar. Então, Marcelo, esse homem curado nunca havia visto Jesus. Lembra? Jesus se aproximou dele e ele era cego ainda. Aí fez o lodo com a saliva e com terra, passou nos olhos dele e então o deixou. Mandou ele ir lavar no tanque de Siloé, ele lavou, voltou vendo e depois Jesus não mais se encontrou com ele. É a primeira agora vez que ele virá a Jesus. Que ele vê a Jesus. É agora. Jesus não havia ainda se encontrado com este homem. E uma vez que Jesus o encontra, lhe faz a pergunta mais importante: crês tu no Filho do Homem? Aqui, meus irmãos, a pergunta não se dá, Rose, no sentido de que, no seguinte sentido, Jesus não está perguntando àquele homem, presbítero Otto, Laura e minha irmã Carla, Jesus não está perguntando àquele homem se ele crê na existência do Filho do Homem. Essa não é a natureza da pergunta. Não é, você crê que o Filho do Homem existe? Esse não é o ponto. Vocês se lembram que o Filho do Homem é um título dado no Antigo Testamento ao Messias, que é Jesus. Mas a pergunta é, você está pronto para colocar sua confiança no Filho do Homem? Você está pronto a confiar nele? Então a ideia de você crer no Filho do Homem é, você coloca a sua confiança nele, e aí veja, meus irmãos, que Jesus usa o título Filho do Homem. E por que Jesus não usou aqui o Filho de Deus? Por que ele não perguntou ao cego, você crê ou crês tu no Filho de Deus? Ou apenas no Filho? Já que esse é um dos títulos messiânicos mais usados no Evangelho de João. Lembra que João se refere sempre a Deus como Pai? Eu faço o que o Pai me enviou para fazer. O Pai tem me revelado a sua vontade. Lembra? Ele usa muito a questão do Pai com relação ao Filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas por que ele se vale do título Filho do Homem? Por quê, irmãos? Porque o Filho do Homem é um título que revela quem Jesus Cristo é e aquilo que ele traz da parte de Deus.
Veja só como o Filho do Homem aparece nesse Evangelho de João. Eu vou ler para vocês alguns versículos, tá? Não precisam abrir não, porque são alguns versículos e vocês prestem atenção. Por favor. Lá no capítulo 1 diz assim: e acrescentou Jesus: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então esse título aparece a primeira vez em João 1,51. Veja, é o Filho do Homem que abre caminho para o céu. E vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo no Filho do Homem. Ele é a ponte, ele é o caminho para o céu. Ok? Uma referência à escada de Jacó, lá em Gênesis, que ele vê que há os anjos nas escadas. Ali a escada é Cristo, tanto que os anjos sobem e descem pelo Filho do Homem. Ele é que leva o homem a Deus. Em João 3, diz assim, Jesus diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, novamente o título, seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Veja, o Filho do Homem, primeiro que a gente viu em João 1,51, abre o caminho para Deus. Ok? Agora nós vemos que através da morte do Filho do Homem, seja levantado o Filho do Homem, é a cruz. É Jesus Cristo na cruz. Seja levantado o Filho do Homem. Quem crê nele tem a vida eterna. Ou seja, o Filho do Homem dá a vida eterna. Mas vamos mais. Em João 6 diz assim Jesus: trabalhai pela comida que perece, não pela que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, de novo, vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. O Filho do Homem é que dá a comida, o alimento, o sustento, a vida eterna. Então veja, ele leva o homem a Deus, ele perdoa os pecados do homem quando ele é levantado e dá a vida eterna, ele sustenta, porque ele é o pão que veio do céu, o Filho do Homem. E em João 6,53, Jesus continua: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. O Filho do Homem é aquele que Deus providenciou para o perdão dos pecados, para o sacrifício expiatório, substitutivo. Daí, se você não comer a carne e não beber o sangue do Filho do Homem, ou seja, aquilo que a vida que o Filho do Homem oferece, se você não crer na obra dele, a obra redentiva, você não tem a vida eterna. Então, veja que agora Jesus diz ao cego: você crê no Filho do Homem? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você crê que o Filho do Homem pode te dar a vida eterna? Você crê que o Filho do Homem pode te levar a Deus? Você crê que o Filho do Homem vai substituir você na cruz, morrendo pelos seus pecados? Você está pronto para colocar a sua confiança nele? Quando fala Filho do Homem, Diácono Luiz, está incluído, Alexandre, tudo isso, João. Por isso Jesus escolhe esse título, Caleb, o Filho do Homem. Você crê nele, que ele morreu pelos seus pecados, que ele te leva a Deus, que ele te dá a vida eterna, que ele é o sacrifício perfeito no seu lugar. Tudo isso está incluído em Filho do Homem, nesse título. E então, diz o texto, meus irmãos, que o cego vai responder. Mas é interessante, queridos, antes de ver a resposta do cego, nós percebemos que o Filho do Homem é aquele que julga também. É interessante que Lucas 12:8, o título Filho do Homem é usado para a referência a Jesus como juiz. Veja, a gente viu esses versículos em João sobre o Filho do Homem falando de salvação. O que dá a vida eterna. Quem beber do sangue e comer da carne do Filho do Homem tem a vida eterna. E vocês verão o céu aberto e o Filho do Homem. Ou seja, tudo tem a ver com salvação, certo? Vida eterna, caminho para Deus, perdão de pecados, ok? Mas o Filho do Homem é também quem julga. E lá em Lucas 12, o título é usado a esse respeito. Diz assim, Lucas 12:8. Digam-vos ainda, disse Jesus, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante de Deus. Irmãos, não sem razão, Jesus é o Filho do Homem que veio ao mundo para estabelecer juízo, para fazer separação. Ele diz, aquele que confessar, será confessado diante do Pai. Aquele que rejeitar, será rejeitado diante do Pai. Meus irmãos, nós aprendemos aqui, com essa expressão Filho do Homem,
que Jesus é tanto Salvador, porque isso significa o Filho do Homem, mas ele também é juiz, porque isso também significa ser o Filho do Homem. E você deve se posicionar diante de Jesus. Ele não é só o Salvador do mundo, ele também é Salvador do mundo, mas ele é juiz do mundo. Então cada um de nós, meus irmãos aqui, presbítero Lúcio, Débora, Vitória, Graça, presbítero Francisco, cada um de nós aqui há de se encontrar diante de Jesus e o terá por Salvador ou juiz. Todos nós aqui vamos nos encontrar com o Filho do Homem. Mas o que ele será para cada um de nós aqui? Ele será o Salvador, aquele que nos leva a Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que nos dá a vida eterna, ou aquele que nos condenará? Aquele que julgará. Jesus Cristo é o Filho do Homem. Ele é Salvador e juiz. O que ele será para você naquele dia? Mas olha só o que o cego, o ex-cego responde a Jesus, no versículo 36. Quando Jesus pergunta a ele, crês tu no Filho do Homem? Olha o que ele responde, leiamos juntos. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele? Irmãos, esse Senhor aqui, que está aí na sua Bíblia também, provavelmente ele está, se você tem a versão que eu tenho aqui, a revista atualizada, você verá aí o Senhor com S maiúsculo, certo? Só que é provável que o termo usado em grego requira da tradução um S menor, um S minúsculo. Aqui não é Senhor de todas as coisas. Aqui o título usado, ou a expressão usada, significa um Senhor como um tratamento de cortesia, um tratamento de respeito. Assim como nós tratamos os mais velhos, né? O Senhor gostaria? Olha, eu posso ajudar o Senhor. A ideia é essa aqui. Não há ainda aqui, nós veremos que mais tarde haverá, mas não há aqui ainda um reconhecimento do ex-cego como Jesus como sendo o Senhor de todas as coisas, como ele é. Aqui é um tratamento de respeito, de consideração. Então deve ser lido com S menor aqui, ok? Quem é Senhor para que eu creia nele, ou para que eu nele creia? Irmãos, o homem curado não está perdendo informações e características e funções do Filho do Homem. Ele está dizendo assim, me diga como ele é. Ele não está perguntando isso a Jesus. Ele não está pedindo isso a Jesus. Me dê informações sobre o Filho do Homem. Quais são suas características? Qual sua função? O que ele veio para fazer? Não. O que ele quer aqui é que o Senhor Jesus aponte para ele quem é, para que ele coloque nele a confiança. Então a ideia é, Senhor, quem é ele? Me diga quem ele é, para que eu nele creia. Aqui você vê o ex-cego disposto já, preparado, ansioso para colocar sua fé no Filho do Homem. Ele precisa agora que Jesus diga a ele quem é, aponte para ele quem é o Filho do Homem. E Jesus vai responder então. Olha a resposta de Jesus. Versículo de número 37. Leiamos juntos? E Jesus lhe disse, já o tens visto. E Irmãos, Jesus então agora se auto-identifica. Identifica a si mesmo como o Filho do Homem, o Messias. Lembra que o Filho do Homem, como nós dissemos, é um título messiânico. É um título messiânico. Lá em Daniel, capítulo 7, o profeta, Daniel, no capítulo 7, versículo 14, diz lá, que ao Filho do Homem será entregue toda a autoridade. E o governo será dado a ele. E o seu governo, o seu reino jamais passará. Lá ele é chamado de Filho do Homem, o Messias. Então agora Jesus diz, você já o tem visto. E ele pode ver agora, claramente, não só com os olhos, mas com os olhos da alma, aos quais o Espírito Santo tem iluminado, para que ele veja. Então ele pode ver integralmente agora. Em todos os aspectos, ele pode ver Jesus. Jesus diz, você já o tem visto. E é o que fala contigo. É interessante que essa é a mesma afirmação que Jesus faz à mulher samaritana, lá em João 4. Lembra? Quando eles estão discutindo, quando a mulher samaritana pergunta a Jesus onde deve se adorar e tudo mais, Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então nem Jerusalém, nem Samaria o adorarão verdadeiramente, mas aqueles que adoram a Deus verdadeiramente o fazem em espírito e em verdade. E aí então,
a mulher samaritana responde a Jesus dizendo: quando Cristo vier, ele nos ensinará acerca dessas coisas. E Jesus responde lá a ela: eu sou, eu que falo contigo. Quando a mulher samaritana diz: quando o Messias vier, ele nos ensinará acerca dessas coisas que nós estamos conversando aqui agora. Aí Jesus diz: eu sou o Messias, eu que falo contigo. São as mesmas palavras, a essência das mesmas palavras que ele diz agora ao ex-cego: você já o tens visto, e é o que fala contigo. Sou eu mesmo, o Filho do Homem, o Messias. Jesus se identifica ao homem que agora, podendo ver a Jesus diante de si, o homem que vê Jesus Cristo pela primeira vez, o vê como ele é. O contraste aqui, irmãos, olha só o contraste. Cida, Ana, Japor, olha o contraste aqui, maravilhoso, e ao mesmo tempo revelador, Presbítero Cortes. É que o cego, o ex-cego, viu Jesus apenas uma vez agora, a primeira vez que ele está vendo Jesus, e ele já está crendo nele, enquanto os fariseus já o tinham visto muitas vezes, mas não criam nele. Ok, Tayane? O homem cego vê a primeira vez, mas já está, o homem cego vê a primeira vez, mas já está pronto a colocar a confiança nele. Os fariseus o viam sempre, mas não confiavam nele. Tanto que em João 6,36, que nós já passamos por esse texto, diz assim, Jesus diz assim aos fariseus: porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Vocês já me têm visto, mas vocês não creem. Aquele cego viu uma vez só e creu. Meus irmãos, essa não é uma verdade espiritual para nós? Quantas pessoas estão na igreja há quanto tempo? Nasceram na igreja, mas não conseguem ver. Ouvem pregações, estudos bíblicos, a vida inteira, mas nada muda. Continuam cegos, continuam em seus pecados, continuam andando nas trevas. Mas há pessoas que viram a Jesus em pouco tempo, que se entregaram à sua palavra, não há muitos dias atrás, mas já tudo parece novo. Tudo muda. Quem nós somos? Os que estão acostumados com Jesus e não mudam? Ou aqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro e já experimentam do seu poder? Ao mesmo tempo, existem aqueles que só o reconhecerão quando for tarde demais. Você se lembra, nós vamos chegar lá ainda, mas você se lembra que Jesus, nos seus dias derradeiros, esteve na presença do sumo sacerdote, quando foi julgado por aquele homem ali e depois condenado à morte pelos romanos. E vocês se lembram que eles rejeitaram a ver Jesus como Messias. Lembram-se? Eles rejeitaram, as principais autoridades do povo rejeitaram Jesus como Messias. Quando eles rejeitaram Jesus como Messias, lá em Marcos, diz assim, que Jesus diz assim, eles perguntam para Jesus assim: você é o Messias ou não? Dize-nos claramente, você é ou não? E aí o texto diz assim que Jesus respondeu: eu sou, e vereis. Lembra do cego? Sou eu, a quem você vê. Mas lá, para o sumo sacerdote, ele diz assim: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. A referência é clara ao retorno de Jesus, a segunda vinda gloriosa. Quando fala, e vereis ele vindo com as nuvens do céu. A ideia é de que muitas pessoas só verão Jesus Cristo como ele é quando for tarde demais. Quando não houver mais esperança. Quando ele vier, Alice e Valéria, para julgar Jessé todas as coisas. Aí eles o verão como ele é. Mas aí será tarde demais. Se nós, irmãos, não reconhecermos Jesus Cristo agora como ele é, naquele dia o reconheceremos de fato, mas será tarde demais. Ou o reconhecemos agora, ou nos encontraremos diante dele
no dia da sua ira. Veja o que Paulo escreve, o apóstolo Paulo. Quando do céu o Senhor Jesus Cristo se manifestar com os anjos do seu poder em chama de fogo. Veja que ele não vem para salvar. A segunda vez ele não vem para salvar. Olha a descrição da segunda vida de Jesus por meio do apóstolo Paulo. Quando ele se manifestar com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não o conheceram, nem conhecem a Deus e não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes, naquele dia, sofrerão penalidade eterna e destruição para sempre, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Naquele dia, todo olho verá. Lembra? Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Mas para muitos será tarde demais. Eles o verão como ele é, mas será tarde demais. Por isso, meus irmãos, o salmista insta conosco para que nós entreguemos a vida ao Senhor Jesus agora, antes que seja tarde. Olha o que o salmista diz: beijai o Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que agora nele se refugiam. Você precisa, e eu também, ver Jesus Cristo agora e crer nele como de fato ele é. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que lhe aguarda hoje mesmo. Nós não sabemos. Portanto, veja-o agora como ele é. E viva de acordo com esta visão beatífica do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Versículo de número 38. Diz o texto, olha aí. Então afirmou ele: creio, Senhor. Agora sim com S maiúsculo. Agora o S maiúsculo está no lugar certo. Creio, Senhor. Agora sim, Senhor de tudo, Senhor de todos, o Messias. E o adorou, diz o texto. Meus irmãos, o cego agora, o verbo adorar significa prostrar-se, com a intenção de obedecer. Então a ideia de que o ex-cego entrega a sua vida completamente ao Senhor Jesus Cristo, em quem ele crê devidamente agora. E veja como esse homem cresceu no seu entendimento. É maravilhoso isso. Aliás, o Evangelho de João fala muito disso, né? Desta progressão do entendimento de quem Cristo de fato é. O cego começa entendendo Jesus Cristo como o homem chamado Jesus, no versículo 11 desse capítulo. Depois ele diz que ele é um profeta, no versículo 17. Depois um varão aceito da parte de Deus, no versículo 31 a 33. E agora, o cego diz que ele é Senhor, o Filho do homem, o Messias. Mas o ápice das declarações cristológicas ainda não foi alcançado no Evangelho de João. Será ainda. Porque ainda que o cego reconheça todas essas coisas maravilhosas, Leda, acerca de Jesus Cristo, o mais importante sobre quem Cristo é ainda ficará para o final do Evangelho de João, quando Tomé confessará. Lembram-se? Senhor meu e Deus meu. O ápice da revelação de Cristo ainda virá no Evangelho de João. Mas é certo que aquele homem curado está adorando muito mais do que ele imaginava. Porque ele começou lá dizendo, o homem chamado Jesus. E agora está, Senhor, eu creio, eu estou pronto a te adorar e te servir. Certamente ele cresceu, a sua fé amadureceu, porque ele se entregou a Cristo. E quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos, de fato, aperfeiçoados pelo poder dele. Lembra o que eu falei no início? Não espere ser perfeito para se entregar a Cristo. Quando você for perfeito, se isso fosse possível, você já não precisaria dele. Entregue-se a ele, para pelo poder dele, ele te fazer a sua imagem e semelhança. Vamos 39, olha o versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Essas palavras de Jesus agora, meus irmãos, abrem o entendimento daquele homem, do curado, para mostrar que o milagre, e o milagre do qual ele foi objeto, e o debate com os fariseus, encenavam uma parábola sobre visão e cegueira espiritual. Tudo que Jesus fez, naquela cura daquele homem, e na discussão com os fariseus,
era uma encenação, uma parábola acerca de uma realidade espiritual. Que existem pessoas que veem espiritualmente e pessoas que, ainda que vejam fisicamente, são cegas espiritualmente. E Jesus está deixando isso claro àquele homem que fora curado, dizendo: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que pensam que veem, se tornem cegos. É interessante que Jesus diz assim: eu vim a este mundo. Aqui tem duas coisas aqui incluídas, desse eu vim a este mundo. A primeira é propósito, né? Porque ele diz assim: eu vim a este mundo para juízo. Então, propósito, certo? A outra questão é de pré-existência. Eu vim a este mundo. Eu não era dele, mas eu vim a este mundo. Lembra? Jesus é antes de Abraão. Por isso que eu falo, eu não era deste mundo, mas eu desci a este mundo. Eu vim a este mundo. Então Jesus era antes do mundo. Ele veio ao mundo com um propósito. O verbo, lembra de João 1? O verbo se encarnou. A pré-existência do verbo. Ok? Mas, meus irmãos, aqui é uma coisa importante e aparentemente contraditória. Jesus disse que ele veio ao mundo para juízo. Mas lá em João 3,17, olha o que Jesus diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Evangelho de João diz que Deus enviou o seu Filho, não para julgar o mundo, mas aqui o Filho diz: eu vim para juízo. E agora? Ele veio para juízo ou não? Ele veio só salvar e não para julgar? Ou ele veio fazer uma coisa enquanto faz a outra? Meus irmãos, é verdade que no contexto do versículo que nós citamos, que João diz que o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, que está lá em João 3,17, os dois próximos versículos, versículo 18 e 19, melhor dizendo, falam sobre juízo. Olha só o que dizem: quem nele crê, no Filho do Homem, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Interessante de luz, trevas, ver, cegueira, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então veja, ainda que no contexto lá de João 3, o evangelista disse que o Filho do Homem, não veio para julgar, ainda assim ele contempla um tipo de juízo. Porque diz assim: o Filho do Homem não veio para julgar porque o mundo já está julgado. Então existe um aspecto de juízo na vinda do Filho do Homem. Como é que nós entendemos isso então? Na verdade, o que Jesus quer dizer aqui é que o propósito principal da sua vinda é salvar e não julgar. O propósito principal. Não quer dizer que ele não tenha outro, mas o principal é salvar. Todavia, a salvação de uns acarreta na condenação de outros. Vou dar um exemplo. Quando nós falamos aqui que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nós falamos isso aqui na igreja, né? Com a igreja. Irmãos, nós devemos abandonar os nossos pecados. Então, o propósito é que haja abandono e fé em Jesus para que tenha-se salvação, ok? Esse é o propósito. Quando nós estamos advertindo os homens sobre os seus pecados, o propósito final é que eles, tendo consciência dos seus pecados, se arrependam e creiam. Mas pode haver, como há, pessoas que ouvem esta mensagem sobre a necessidade de arrependimento e abandono de pecado e resistam, certo? E digam assim: não, eu não tenho pecado. Não, isso aí é um exagero. Não, eu sou uma pessoa boa. Então a palavra de salvação se torna ao mesmo tempo para aquelas pessoas palavra de condenação. Então o Salvador se torna imediatamente, por causa da reação dessas pessoas à palavra dele, o seu juiz, aquele que há de condená-los. Deu para entender? Salvação é o propósito principal. Mas não quer dizer que não haja juízo àqueles que rejeitam a salvação. Quando eles rejeitam a salvação, eles estão sendo julgados. Eles estão sendo condenados. E é por isso que Jesus então pode dizer que ele veio salvar e ao mesmo tempo julgar. Porque enquanto ele salva,
os que rejeitam a salvação estão sendo condenados. Ok? Vamos continuar aqui? Olha só, e ele continua. Eu vim a este mundo para, a fim, né, diz aí, para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Essa linguagem aqui é a linguagem tirada de Isaías, o profeta. Isaías capítulo 6 diz assim, Deus diz a Isaías assim, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Olha o que Jesus diz, eu vim a este mundo para os que pensam que vêm e não vejam. E Deus diz a Isaías, fecha-lhe os olhos, para que não venham a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Portanto, meus irmãos, existem aqueles que não veem espiritualmente e passam a ver. Certamente aqui entre nós há pessoas que não eram convertidas, que não nasceram em lar evangélico, e se nasceram, estavam longe do Salvador. O que pode acontecer? Mas finalmente eles chegaram a enxergar. O Espírito Santo lhe abriu os olhos. Não é assim, não é verdade? A gente fala assim, que a conversão é um abrir dos olhos, é a iluminação do Espírito para ver a glória de Cristo, o poder dele, a salvação que ele traz nele mesmo e em sua obra. E essas pessoas que não viam espiritualmente passam a ver. Mas existem aqueles que pensam que veem e vão se tornando cada vez mais cegos. Os que pensam que veem, meus irmãos, aqui claramente se refere a um estado espiritual, aqueles que pensam que veem. Um estado de soberba, de tal maneira, com tanta força, que não querem enxergar a verdade. Isso é interessante, que nós usamos essas expressões para falar de uma cegueira de entendimento. É muito comum entre nós, né? Por exemplo, será que ele não está vendo isso? Alguém está fazendo algo de errado e você diz, será que ele não está vendo? Olha, ele está cego. Na verdade, você sabe que a pessoa não está cega fisicamente, mas você quer se referir à incompreensão da pessoa, à cegueira espiritual, à cegueira da alma, da mente. Ele não consegue ver onde ele está indo, ok? Essa é a ideia aqui. Os que pensam que veem se tornem cegos são aqueles que pensam conhecer as coisas sem a verdade de Cristo. Aqueles que não querem se submeter a Jesus Cristo. Aqueles que acham que não precisam da palavra de Cristo para tocarem suas vidas. Esses são os que pensam que veem. Quer ver? Vou dar um exemplo que isso não pode estar, isso talvez não esteja tão longe de nós. Porque a nossa mente pode ir lá para fora da comunidade da igreja e pensar nas pessoas lá que não creem em Jesus, do seu trabalho lá. Mas isso não está tão longe de nós, não. Por exemplo, eu e você temos a oportunidade de vir terça-feira orar aqui. E nós não vemos. A gente pensa que vê. Porque se eu posso vir e não venho, eu estou dizendo assim, eu não preciso tanto. Eu não preciso da comunhão dos irmãos. Veja, podendo vir, tá, irmãos? E cada um de nós sabe o que pode e o que de fato não pode. O que tem condição de fazer e o que de fato não tem condição de fazer. E quando eu tenho condição de fazer e não venho, eu estou dizendo isso, eu estou pensando ver. Para mim domingo tá bom. Aliás, eu não sou tão mal assim. Eu sou uma pessoa inteligente. Talvez um domingo, nem domingo de manhã à noite não, só de manhã tá bom. É o suficiente de manhã. Esses são os que pensam que vêm. Eles não se entendem cegos como deveriam, necessitados de Cristo a todo instante. Mas eles pensam que enxergam. Eles não precisam de um pastor, de um presbítero, de um professor de escola dominical, porque eles entendem tudo muito bem. Esses dos quais Jesus fala. Lembra que ele está falando dos fariseus aqui. Ele não está falando de qualquer pessoa. Lembra que os fariseus eram mestres da lei. Lembram-se? Eram religiosos. Não está falando de gente que nunca leu a Bíblia, nunca frequentou uma comunidade cristã, nada disso. Está falando de pessoas religiosas. Eles pensam que vêm. Eles confiam neles, ao invés de confiar em Deus. E quem são os que realmente vêm? Terminando aqui. Em contrapartida,
Os que realmente veem são os humildes, que sabem que a parte de Cristo e sua palavra não podem conhecer a verdade por si mesmos e não podem se sustentar por seu próprio braço. Esses são os que são cegos, se veem como cegos, mas são os que verdadeiramente estão enxergando alguma coisa. Lembra, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é pobre de espírito, é pessoa que pensa pouco de si mesmo. É uma pessoa que olha para a Bíblia e diz: eu não posso ficar sem a Bíblia. Eu tenho que lê-la em casa todo dia, porque eu sou cego. Sem a luz que é Cristo, eu não posso conduzir a minha vida. É aquela pessoa que tem a reunião de oração e ela podendo ir, ela fala: eu vou porque eu preciso buscar a Deus com meus irmãos. Eu preciso aumentar a comunhão dos santos. A gente sabe que a comunhão dos santos é um dos meios de graça, né? Que Deus nos abençoa no convívio uns com os outros. Eu não posso ficar sozinho. Eu não tenho força para tocar minha vida sozinho. Eu preciso de Cristo e da comunhão dos meus irmãos. Essa pessoa está vendo. Veja, ela se vê um cego. Ela vê alguém que não entende as coisas direito. Mas na verdade ela está vendo bem. Ela está reconhecendo bem. Ela percebeu o real estado dela. Ela realmente está vendo. Essa é a ideia. Valdir, Gabriele, Schumacher. Quem somos nós? Eu termino aqui. Talvez nós estejamos agindo com os que pensam que vêm. Somos confrontados com a palavra de Cristo, mas temos um caminho melhor. Nós vemos melhor por nós mesmos. Somos advertidos que nós não devemos ser displicentes com os exercícios de piedade, mas achamos que podemos ir muito bem sem eles. Estes que pensam que vêm estão cegos. Mas aqueles pequeninos que estão sempre a buscar o Senhor em sua palavra, recorrendo a todo instante a Deus em oração, que nem sequer pensam em perder a oportunidade de estarem reunidos com o povo de Deus nos cultos solenes e nas reuniões semanais, porque sabem que se não o fizerem, poderão cair em trevas, esses são os que realmente enxergam a verdade. Quem você é? Quem eu e você somos? Somos dos que pensam que vêm sem Cristo? Ou aqueles que se entendem como são de fato cegos e que precisam da luz, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem? Que Deus nos ajude. Amém, irmãos.